Chegamos à terceira e última parte de ingressos e histórias. Jogos fora do estado de São Paulo. Salve, salve família Bugrina! Tudo bem com você? Tudo ótimo por aqui. Antes de iniciarmos aí mais histórias de jogos que eu acompanhei fora do estado de São Paulo, vou fazer aquele pedido camarada e você, como um irmão aqui do meu coração, vai cumprir, beleza? Comente, compartilhe, curta e principalmente inscreva-se no canal Versão Bugrina no YouTube e não esqueça de ativar o sininho, porque aí você não vai perder nenhum conteúdo novo aqui no nosso canal, beleza? Posso contar com você? Vamos lá para a terceira parte dessa série Ingressos e Histórias, Jogos fora do estado de São Paulo. Vou deixar aqui na descrição o link da primeira e segunda parte, mas você também pode acompanhar através da playlist de Ingressos e Histórias. Nessa parte do vídeo, a gente vai falar sobre 4 jogos do Guarani. Vamos lá! O último jogo que você pode acompanhar na parte 2, que eu acompanhei, foi América Mineiro 1, Guarani 1, pela Série B de 2012. E aí fiquei um grande período sem acompanhar jogos do Guarani fora de casa, fora do estado, né? Então eu voltei a acompanhar em 2021, de 2012 a 2021. Quase 10 anos que eu não viajava para fora do estado para poder acompanhar o Guarani. Versão, mas o que aconteceu? Aconteceu que no final de 2013, conheci uma pessoa que gerou um relacionamento, um namoro, que aí depois gerou um noivado, enfim. Casei, né? E com isso a gente vai mudando aí os objetivos da vida, né? Os planos da vida, e a gente tem que fazer alguns sacrifícios para poder cumprir com aquele que a gente estabeleceu como a vida, né, cara? A gente cresce, amadurece, não tem jeito. A gente é direcionado para outros caminhos, o normal da vida, né? E aí no final de 2021 fui para o Rio de Janeiro para poder acompanhar Botafogo e Guarani. Última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Botafogo e Guarani. Aqui é o ingresso. E aqui, ó, Botafogo e Guarani. Foi num domingo à tarde. O Botafogo já campeão brasileiro da Série B e o Guarani com 0,000000001% de chance de subir para a Série A. Por quê? O que aconteceu? Na rodada anterior, o Guarani perdeu do Goiás em casa, no Brinco de Ouro. O Goiás era um adversário direto na luta pelo acesso à Série A. O Goiás, com essa vitória, subiu para a Série A e praticamente matou as chances de acesso do Guarani. Porém, ainda existia uma mínima chance de subir. Porém, o Guarani tinha que ganhar do campeão Botafogo lá no Engenhão, lotado, festa, né, para a entrega da taça dos caras, e ainda torcer por uma combinação de resultados. 2021 era um ano de pandemia. Ficamos aí um longo tempo sem acompanhar os jogos do Guarani, até no Brinco de Ouro, né? Fechou geral em 2020, que foi até marcado lá pelo derby do pandemia. Foi o último jogo, antes da paralisação do futebol. Depois o futebol retornou, mas sem torcida. Ali já foi o primeiro jogo sem torcida, né? Na era da pandemia. E aí no final de 2021 foi liberando uma capacidade, né? E algumas restrições, uso de máscara nas arquibancadas, enfim, no final de 2021. Então, fui para o Rio de Janeiro, né, com essa situação aí de pandemia. Cara, tava rolando uma promoção da Boozer, período de Black Friday, e aí eu consegui aí alguma promoção e consegui viajar para o Rio de Janeiro. Cheguei lá no domingo de madrugada, /amanhã, mais ou menos umas 5h da manhã, e me dirigi para uma estação de metrô mais próxima de onde eu desembarquei. Chegando lá, era mais ou menos umas 6 e pouquinho, metrô fechado. Eu, como um bom paulistano que sou, fiquei surpreso porque São Paulo praticamente não para, né? Sábados, domingos, feriados, o metrô abre às 4h40. Eu chegando lá e não vendo o metrô, que é um meio de transporte aí tão requisitado pela população, fechado, até achei estranho. E o pior, ele só abriria às 7 da manhã. Então, a rua ali também tudo fechado, né? Tudo um deserto, ninguém na rua,
nada, o tempo meio nublado, meio fechado, mas enfim, eu consegui aí achar um bar, um boteco, que eu tomei aí um café e aguardei aí pela abertura do metrô. Tanto que de onde eu fiquei, eu tirei uma foto da paisagem que estava à minha frente para poder trocar o plano de fundo do meu celular, que era alguma imagem do Guarani. Eu falei, não, eu tô aqui na área dos caras, eu não posso dar essa bobeira. E até hoje, essa foto, ela permanece como plano de fundo do meu celular. Beleza, aí 7 horas, fui para Copacabana, porém eu fui em direção ao Engenhão, sozinho, né? Peguei lá o metrô sozinho, um certo trecho também peguei um Uber, que me deixou no meio da torcida do Botafogo, e aí fui em direção à entrada do visitante. Eu estava com uma camisa preta da Capa, se não me engano a Capa era fornecedora de material do Botafogo naquela época. E aí eu estava indo em direção à entrada do visitante e um policial falou assim, opa, aí é a entrada do visitante. Aí eu voltei para ele e falou assim, eu sou visitante. Aí ele deu risada, aí segui em frente. Chegando lá, e quando eu entrei, estavam na arquibancada o Bruno Viana e o Tadeu. E aí é aquela coisa, né? Usa máscara ou não usa máscara. Estávamos lá para presenciar o milagre. Já que eu não consegui acompanhar em 2016 o milagre do 6-0, estava lá para poder acompanhar o milagre lá no Engenhão. O Guarani saiu na frente, deu uma esperança pra gente, né? Aquele modo iludido. Botafogo virou o jogo e depois o Guarani empatou. A gente teve que sair um pouco mais cedo, né? Como de praxe, e daí foi encerrada aí a participação do Guarani na Série B. Foi uma viagem de bate e volta, peguei o ônibus de volta para casa, cheguei em São Paulo de madrugada, manhã, e eu estava de folga naquele dia, na segunda-feira. E aí, cara, fiquei malzão. Fiquei uma semana inteira ruim, gripe. Aquela época, teve até uma notícia na sexta-feira de fortes gripes comuns no Rio de Janeiro, no fim de semana da minha viagem pro Engenhão. Se foi Covid, eu não sei. Se eu peguei Covid, eu não sei. Mas eu sei que eu fiquei ruim. Próximo jogo, Vila Nova e Guarani. Série B de 2023. 0-0. Olha aqui o ingresso. E aqui o verso do ingresso, muito bem bonito aqui, muito elaborado. No Oba! Oba, oba, oba! Jogo no sábado. Cara, Goiânia é um lugar que eu sempre quis ir, né? Até porque o Guarani tem amizade com a torcida do Vila Nova, né? A Fúria, as torcidas organizadas do Guarani, tem amizade com a Esquadrão Vilanovense. Então é um lugar que a gente pode viajar e se sentir em casa. Da mesma forma, quando eles vêm para Campinas, também são muito bem recebidos. Porém, é longe pra caramba, né? Então, 14 a 17 horas de viagem. Enfim, peguei o busão, viajei, cheguei de manhã lá em Goiânia, na rodoviária de Goiânia, já tem um shopping ali, almocei e fui para sede da Esquadrão. Esse jogo, nesse ano, eu já fazia as coberturas de vídeos, né, dos jogos que eu ia pro canal Versão Bugrina. Então, em 2021, eu filmei um trecho lá do jogo contra o Botafogo, mas ainda não era a minha pegada, fazer esse tipo de conteúdo pro YouTube. No final de 2022 é que eu comecei a alimentar alguma coisa. Aí, no ano de 2023, é aí que eu peguei firme com esse tipo de conteúdo. Então, vou deixar até aqui o link para você acompanhar essa viagem aí para Goiânia. Cheguei lá de manhã, o jogo à tarde, Guarani tinha demitido o Pivete e ia jogar com o Ben-Hur. Tava ruim a situação do Guarani e o Vila Nova tava muito bem no campeonato. Então a possibilidade do Vila Nova ganhar da gente era enorme, ainda mais com a situação de que os times de Goiás sempre são uma pedra no sapato do Guarani. Fomos lá para Esquadrão Vilanovense, fomos muito bem recebidos lá pela galera e fomos para entrar no estádio. Lá em Goiânia é tudo com um ofício. Até uma bandeira do Guarani você não consegue entrar no estádio se não tiver um ofício. Minhas viagens são tudo bate e volta, né? Tudo em prol de acompanhar o Guarani. Viagem de volta, se não me engano, estava marcada para às 8 da noite. O ônibus chegou atrasado, 9 horas. Fomos viajar para São Paulo às 9. O busão lotado, eu fui praticamente o último a subir no ônibus. O meu espaço lá reservado e do lado tinha uma senhora de idade. Aí fui sentar do lado dela, já fui assim recebido. Pensei que seria uma mulher. Pronto, já pensei. Olha só a recepção. E aí a senhora não ficava quieta, velho. Ela
toda hora se mexendo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, tentando achar uma melhor posição para ela ficar confortável, para ela poder dormir. E aí, várias cotoveladas eu levando, pá, 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 pá. O que eu tive de viagem tranquila na ida, não viajei com ninguém do lado, eu tive de transtorno na volta. E ela dava cotovelada, pá, pá. Teve uma hora da noite que ela pediu para trocar de lugar. Eu gosto de viajar no corredor e não na janela. E aí ela pediu para trocar de lugar. E aí eu troquei de lugar com ela, sentei na janela. Mas ainda estava incômodo. Ela ainda, cara, e assim, na volta, esse ônibus parou em 502 cidades. Meu Deus do céu, nunca vi tanta parada. Por isso a demora para poder chegar em São Paulo. E ela querendo conversar, e eu não tava afim de papo, já tava puto. Aí o ápice foi quando ela fez uma ligação em WhatsApp por vídeo e ela quis me mostrar. Olha aqui, ó, fulano da minha família. Eu falei, meu Deus do céu. Como é que ela faz isso com um desconhecido, meu Deus do céu? O que que as pessoas do outro lado vão pensar? Enfim, foi horrível. Quem puder viajar de avião, viaje. Ônibus, última opção, cara. E ainda mais, assim, para viagens longas, igual Goiânia foi. Mas, ano que vem, tem jogo em Anápolis e eu vou querer ir de novo. E eu espero que não tenha nenhuma senhorinha do meu lado na viagem. Um pouco mais de um mês depois da minha viagem para Goiânia, minha 10ª viagem num jogo do Guarani fora do estado de São Paulo. Avaí 1, Guarani 2. Aqui o ingresso, aqui o verso. Minha primeira vitória fora do estado de São Paulo veio na minha 10ª viagem. A 10ª viagem coroada com a vitória do Guarani. O Guarani estava lutando pelo acesso esse ano e esse jogo foi importantíssimo para poder estabelecer essa briga do Guarani no acesso. O Guarani saiu atrás do marcador, né? Teve uma falha lá do Douglas Borges, porém o Guarani virou o jogo, virou bonito, ganhamos e calamos o estádio da ressacada. E a viagem como é que foi? De busão. Longa viagem também para Florianópolis. Comprei passagem na sexta-noite, o jogo era num sábado à noite, e eu, como morador de Osasco, consegui a passagem saindo de São Paulo. Beleza, saiu de São Paulo, atrasado, e para onde que foi a primeira parada desse ônibus? Em Osasco. Eu falei, ué, meu Deus do céu, cara. Eu saí de Osasco para ir para São Paulo e na rota tem uma parada em Osasco. Enfim, não tinha passagem saindo de Osasco. Aí ele parou em Osasco. Aí teve uma movimentação de passageiros e tal. E aí entrou um casal que achou 2 bancos livres no fundo do busão. Aí eles sentaram e falaram assim, porque um dos lugares não era deles, era de outra pessoa. E essa outra pessoa, ela tinha saído do ônibus para poder, sei lá, dar uma esticada nas pernas, comprar alguma coisa, enfim. Eles já estavam aguardando essa pessoa chegar e ia fazer o quê? Pedir para ele se sentar no lugar, que na verdade seria do meu lado, para poder eles ficarem juntos na viagem. Aí beleza. Aí essa pessoa chegou, viu o casal lá sentado e beleza, não, tudo bem, pode sentar no meu lugar, eu sento no seu lugar, no lugar de um deles, né? Que era do meu lado. E aí a pessoa veio para poder sentar do meu lado. Quando a pessoa olhou para mim, ela falou, Eldis? Eu olhei, era o Marquinhos, cara. O Marquinhos, um bugrino que mora em São José dos Campos. Amigo, conheci ele através do Bruno Viana. Eu tinha conhecido o Marquinhos, cara, tipo, uma semana atrás. Cara, já se reconhecemos, velho. E o cara saiu lá de São José dos Campos, comprou passagem para ir para ressacada. Chegamos lá na ressacada. Vocês também podem acompanhar aqui através do vídeo do canal, tudo que rolou nessa partida. Na volta, cara, o trânsito lá na região do estádio é horrível, só tem uma saída e o meu horário para pegar o ônibus era assim, bem apertado. E aí a gente saiu tem um bugrino que mora lá em Florianópolis, o Guilherme, forte abraço aí para você, Guilherme. Me deu uma carona até um certo ponto que a partir dali eu já conseguiria chegar num horário tranquilo na rodoviária e pegar o ônibus de volta. Viagem super tranquila, com 3 pontos na bagagem. E o último jogo da série, Londrina e Guarani. Guarani aí respirando por aparelho. As últimas esperanças
de um acesso fizeram com que eu viajasse para Londrina para poder acompanhar o Guarani. E essa viagem foi bem legal porque no hotel que eu me hospedei estava Léo Trentin, o Victor, Léo Trentin e esposa, o Victor, ambos do Bugricast, foram para Londrina para poder fazer a cobertura em loco. E o bem legal é que a gente foi para o hotel onde o Guarani estava hospedado e o pessoal do Bugricast entrevistou aí o Lucas Drubuski, acho que é isso. E, pô, foi bem bacana. Também encontrei a Fernanda Machado, o Salomão, também estavam hospedados no mesmo hotel. Teve outros bugrinos que estavam hospedados no mesmo hotel. Então foi bem bacana. Me encontrei com o Bruno Viana, que estava lá, hospedado no hotel que o Guarani estava hospedado. Ficamos lá, acompanhamos aí a saída da delegação pro estádio. Ganhamos o ingresso lá do hotel para poder acompanhar a partida e fomos pro Estádio do Café. O jogo foi horrível, foi péssimo, um 0-0 para esquecer e ali já estava, né, se afundando aí as chances de acesso, né? Um acesso que era praticamente certo. Chegou aí as últimas rodadas, o Guarani jogou na lama, o que estava certo. Acabou aí a bateria do meu bastão. Vamos continuar assim, com essa iluminação baixa. E aí na volta, a gente foi para o hotel onde o Guarani estava hospedado. A gente voltou para lá. Eu, Bruno Viana, um outro camarada aí que a gente conheceu na viagem e um outro bugrino. E aí até falei assim para esse outro bugrino aí: e aí, cara, o que a gente vai fazer quando o time chegar? Vamos xingar, vamos protestar, o que a gente vai falar? E o cara simplesmente falou assim: a gente não vai falar nada, a gente simplesmente vai ignorar os caras. Quando o ônibus parou em frente ao hotel e os jogadores desembarcaram, velho, a gente olhava assim pros jogadores e tipo assim, só movimentava a cabeça, assim, decepção. Humberto Louser passando, jogadores tudo passando de cabeça baixa. E olha, eu acho que esse foi o melhor protesto que a gente fez, porque, olha, ser ignorado, eu acho que é a pior coisa. Eu acho que eu prefiro ser xingado do que ser ignorado. Tipo, menosprezo total. O que o Guarani fez nessa reta final de campeonato foi uma tremenda vergonha. Um acesso que estava na mão, perdido aí nas últimas rodadas, passando vergonha. Ah, e uma coisa que me deixou chateado, eu não ter esse ingresso, cara, de Londrina e Guarani. Eu não sei o que aconteceu, se eles não me retornaram, né, o canhoto. Enfim, galera, essas foram as histórias, ingressos e histórias, jogos fora do estado de São Paulo. Foram 11 jogos que eu acompanhei do Guarani. E nesse percurso foram 1 vitória, 6 empates e 4 derrotas. Jogar fora de casa e ainda fora do estado de São Paulo não é uma tarefa fácil. É muito difícil. E ano de 2025 está chegando e, se Deus quiser, viajarei para acompanhar o Guarani. Eu acho que tem muitos desafios aí legais na Série C que dá para viajar e vamos ver se a gente consegue fazer algumas dessas viagens, e viagens geram histórias que elas sejam contadas aqui em vídeos. Gostou do conteúdo? Curta, comente, compartilhe. E essa série Ingressos e Histórias, ela não vai terminar aqui, porque além dos jogos fora do estado de São Paulo, a gente também tem histórias para contar em jogos dentro casa ou dentro do estado de São Paulo. Tem algumas coisas bacanas que a gente pode compartilhar. E se você quer saber mais histórias, comente. Quero mais histórias, beleza? Tamo junto! Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani até o fim.